Bom, então, saudações aí, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o horário que vocês estiverem vendo. Vamos começar então aqui a nossa sériezinha de aulas sobre retas, dividir ela em três partes. A primeira, onde a gente vai falar de equação geral, coeficiente angular e inclinação da reta. A segunda, onde nós vamos ver aí a equação reduzida da reta e a equação fundamental. E a terceira parte, onde nós vamos falar de paralelismo, perpendicularismo e distância entre ponto e reta. Então, vou começar aqui com as retas. Então, nós tínhamos visto anteriormente, então, que os pontos eles seriam colineares, ou seja, eles estariam sobre a mesma linha quando o determinante das três coordenadas deles e a última coluna da matriz fosse 1. Esse determinante daria zero se eles forem alinhados, e não daria zero se eles não estivessem alinhados, se eles não fizessem a mesma linha, a mesma reta. Então, a fim agora de a gente trabalhar com as retas, a primeira coisa que nós vamos fazer com as retas é determinar uma equação para as retas. Então, para isso a gente vai partir aqui de uma reta genérica. Então, aqui a gente tem uma reta R genérica e três pontos sobre elas. O ponto A, que são coordenadas x1 e y1, são coordenadas que a gente sabe quando a gente tiver os problemas. Um ponto B de coordenadas x2 e y2, que nós também saberemos. E um ponto P qualquer sobre essa reta de coordenadas genéricas x e y. Tá? Então, nós estamos usando dois pontos que nós sabemos e um ponto qualquer dessa reta que a gente não sabe. Pelo desenho, então, esses pontos estão na mesma reta, eu estou afirmando que eles estão na mesma reta, então nós podemos usar a condição de colinearidade de pontos, que é o determinante das duas coordenadas desses três pontos e a última coluna igual a 1, igual a zero. Aí a gente calcula esse determinante, então repete as duas colunas aqui, ou repete as duas linhas, faz as diagonais principais, as três diagonais principais menos as três diagonais secundárias, resolve aqui, e a gente chega nesse termo aqui, tá? Nessa grande equação aqui. Esse y1 menos y2 aqui a gente vai substituir por A. Esse x1 e x2 aqui nós vamos substituir por B. E esse outro termo aqui nós vamos trocar aqui na equação por C. Porque o x1 e o y1, eles são números que a gente sabe. Então, quando a gente resolver um problema com números, a gente não vai ficar com essas subtrações, a gente vai ficar direto com o número ali. Então, a gente vai chegar numa equação dessa forma aqui. Algum número constante vezes x, mais algum número constante vezes y, mais algum número igual a zero. Quando a equação está nesta forma aqui, ax mais by mais c igual a zero, nós temos então o que nós chamamos de equação geral da reta. E com essa equação, dizendo qualquer x ou qualquer y, eu sou capaz de obter qualquer ponto que está na nossa reta. Tá? Então aqui tem um exemplo para a gente. Determine a equação geral da reta que une os pontos médios do lado AC e BC do triângulo. Então, o nosso primeiro objetivo aqui é calcular este ponto médio do lado AC, depois calcular o ponto médio aqui do nosso lado BC. Calculado esses pontos médios, nós usamos o determinante aqui do slide anterior e calculamos a equação da reta que passa por eles. Tá, então, lembrando, fórmula do ponto médio é a soma das coordenadas x dividido por 2, me dá a coordenada x do ponto médio. Soma das coordenadas y dividido por 2, me dá a coordenada média y. Então, vamos destacar aqui os nossos pontos. Nós temos um ponto A, que é 0 e 0, está na origem. Um ponto B, que é 8 e 1. E um ponto C, que é 6 e 7. Tá, então, é só a gente fazer o ponto médio de AC. Então, o ponto médio de AC vai ter, vou chamar de M1,
A coordenada x dele é 0 mais 6 dividido por 2, 3. A coordenada y dele vai ser 3,5, né? Vamos usar como fração isso aqui, 7 sobre 2. Que é esse ponto aqui, M1. E agora esse ponto M2 aqui é a média de C e de B. Então, 8 mais 6 dá 14, dividido por 2, 7. 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. Então, são as coordenadas dos nossos dois pontos. M1, que é 3 e 7 meios, e M2, que é 7 e 4. Feito isso, agora a gente calcula a distância entre eles. Calculamos a equação da reta que passa por eles. Então, lembrando da equação aqui geral, primeira linha é o nosso ponto genérico, x, y e 1 igual a 0. A segunda linha, as coordenadas do primeiro ponto, 3, 7 meios e 1. E a terceira linha, as coordenadas do segundo ponto, 7, 4 e 1. Feito isso, nós calculamos as três diagonais principais. Lembrando, diagonal principal é para baixo, diagonal secundária é para cima. E vamos chegar na equação da reta aqui dessa pirâmide, desse triângulo, dos lados médios do triângulo. Então, vamos calcular aqui. Diagonais principais, 7 meios de x, mais 7y, mais 12, né? Aqui 12, menos as diagonais secundárias. Então, nós temos 49 meios, mais 4x, mais 3y. Isso aqui é igual a 0. Então, vamos fazer aqui 7 meios de x mais 7y mais 12, que fica tudo negativo, né? 49 meios menos 4x menos 3y igual a 0. Vamos multiplicar toda a equação por 2 para nos livrarmos dessas frações. Então, vamos ficar com 7x mais 14y mais 24 menos 49 menos 8x menos 6y igual a 0. E agora é só somar os termos semelhantes. Então, 7x menos 8x fica menos x, menos 14x menos 6x, 8y, 14y, menos 49 mais 24 dá menos 25, igual a 0. Então, essa aqui é a equação geral da reta. Tá? Então, a única diferença do que a gente fazia da colinearidade de pontos é que agora nós só vamos saber esses dois pontos aqui, e o terceiro vai ficar com x e y, por isso que fica com x e y na equação, e aqui a gente coloca direto que é igual a 0, porque ele é uma reta. E o processo do cálculo do determinante é exatamente o mesmo, repete a linha, repete a coluna, ou faz de cabeça, como você achar melhor. Sabendo agora fazer a equação da reta, a gente começa a falar de algumas propriedades da reta, e a primeira propriedade que a gente vai tratar dela é a inclinação. Tá? Então, a inclinação da reta é sempre medida no sentido anti-horário e com relação ao eixo x. Então, como está aqui embaixo nos nossos exemplos, ó, eu começo a medir no eixo x até chegar na reta. E esse ângulo que eu meço do x até a reta que vai ser a minha angulação da reta. Tá?
E sabendo a angulação da reta, a gente pode calcular o que a gente chama de coeficiente angular, que também é chamado de declividade, representado pela letra M, tá? E geralmente ele vai ser dado para a gente direto, em geral não é dado o ângulo para a gente, mas se for dado o ângulo numa questão, é a tangente do ângulo, que é o meu coeficiente angular M. Tá? Então, ou esse M para mim já vai ser dado como um número absoluto, a questão vai me dizer M igual a 3. Ou ele vai me dizer o ângulo alfa, eu vou precisar só calcular a tangente desse ângulo. E para tangente existe calculadora, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos. Então esse primeiro exemplo aqui é uma reta com inclinação de 45 graus. Tangente de 45 graus é 1, então o coeficiente angular M dela é 1. Essa reta S tem inclinação de 135 graus, e a tangente de 135 é menos 1, então o coeficiente angular dela é menos 1. Esta tangente aqui, ela não tem inclinação, a inclinação dela é zero, tá? Então tangente de 0 é 0, o coeficiente angular dela é 0. E essa reta aqui, ela tem uma inclinação de 90 graus. Neste caso, tangente de 90 graus, a gente não existe, não é definida, então ela não possui declividade, ela está totalmente reta. Então ela não terá coeficiente angular, vai ser uma reta que a gente não vai trabalhar. Então, sempre que eu souber dois pontos dessa reta, então a gente pode calcular o coeficiente angular a partir aqui dessa formulazinha. Então, a subtração das coordenadas y dividido pela subtração das coordenadas x. Tá? Para isso a gente usa semelhança de triângulos para chegar nisso, mas o que importa é saber a fórmula. Então aqui tem um exemplo, a questão 13, calcula o coeficiente angular da reta R, que passa pelos pontos A, 3 e 2, B, menos 3 e 1. Então, vamos fazer aqui. A, 3 e 2, B, menos 3 e menos 1. Então, fórmula M igual y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Quem que eu vou chamar de y2, quem que eu vou chamar de y1? Tanto faz, contanto que o ponto que eu chamar de y2 também seja o x2, eu não posso misturar. Então, se eu colocar o ponto A como 1, o x1 vai ter que ser o 3, o y vai ter que ser o 2. Se eu colocar o B como x1, y1, o x1 vai ter que ser o menos 3, o y vai ter que ser o menos 1. Eu não posso misturar números aqui, tem que ser na ordem que eu defino. Então, vamos dizer que o nosso ponto aqui de índice 1 vai ser o A, e o nosso ponto de índice 2 vai ser o B. Então, menos 1, menos 2, dividido por menos 3, menos 3. Menos 3 em cima, menos 6 aqui embaixo, isso aqui dá 1 meio. Então, o coeficiente angular dessa reta A é 1 meio. Na reta B, um ponto vai ser 0 e 3, o outro ponto é 6 e menos 1. Então, vamos lá. M igual y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, vamos chamar o nosso ponto de índice 2 o B. Menos 1 menos 3 dividido por 6 menos 0. Então, nós temos menos 4 sobre 6, simplificando isso aqui, menos 2 terços. Tá? Então, é direto a aplicação da fórmula, tomando cuidado com a ordem. Então, quem eu chamo de 1 tem que ser o 1 em cima e embaixo, certo? E cuidando aqui sempre com o sinal do meio aqui, se algum número for negativo, tem que colocar o parênteses e o sinal negativo.
e